Bem-vindos, bem-vindas mais uma semana aqui com vocês para a gente dar continuidade ao nosso estudo em cima da Santa Bíblia, que está dando certo há tanto tempo, que vai dar certo com a gente e que foi o amor de Deus que deixou essa direção para a gente, esse manual de vida, para a gente colocar em prática aqui na Terra. Pelo menos para a gente tentar colocar em prática aqui na Terra. Isso que é importante, o seu esforço, a sua tentativa de agradar a Deus. Então, é por isso que eu estou aqui, para trazer essas mensagens para você, para que a gente possa colocar a nossa vida na direção que Deus quer que a gente siga, entendeu? Então tá tudo aqui na palavra, basta a gente se empenhar para tentar seguir as orientações do Senhor. É fácil? Eu sempre digo isso, não é fácil, a situação é difícil, porque tem muitas coisas aqui que a humanidade bate de frente, mas a gente tem que estar aqui sempre com a nossa consciência, tentando buscar os caminhos do Senhor através do cumprimento dos princípios da palavra de Deus. E eu venho aqui como evangelista com muito amor trazer para vocês essas mensagens semanais. Nosso tema de hoje está bem legal, diz diga não ao suicídio. É um tema sério, é um tema importante que você precisa escutar. Aquelas pessoas, inclusive, que têm esse pensamento de tirar a própria vida. Eu vou colocar para vocês aqui à luz da palavra, como é que a gente consegue reverter essa situação diante do Senhor. Mas antes eu vou perguntar, você já está inscrito no meu canal no YouTube, Roberto Charoni com CH? Se não tá, vai lá, se inscreve, clica no sininho, marca a opção todas e começa a acompanhar os nossos vídeos que a gente coloca aqui semanalmente desde 2021. Então, é muito importante que a gente também faça divulgação desses vídeos. Envie para outras pessoas. Isso é importante, você dá seu like também. Tudo isso é importante. No Instagram, Roberto Charoni também. Lá você encontra na minha bio o link que direciona para o YouTube e você vai ter acesso às palavras semanais que eu coloco aqui através das redes sociais. Então, vamos começar. Gente, suicídio é o quê? É quando alguém tira a própria vida de forma intencional. Ela quer fazer, ela decide tirar a própria vida. Então, isso se chama suicídio. Existem alguns fatores de risco que fazem com que as pessoas que têm esse tipo de situação na sua vida, esse tipo de não vou dizer enfermidade, mas vou dizer algo estranho na sua vida, do que diz respeito à saúde mental, perturbações mentais, depressão, também as pessoas que têm transtorno bipolar e uma série de transtornos também, o alcoolismo, o uso de drogas. Então, isso tudo influencia para que as pessoas possam ter um pensamento de tirar a própria vida. Então, as pessoas que têm esse tipo de situação na sua vida, elas são, digamos assim, elas têm em si fatores de risco que podem causar esse tipo de pensamento que não é um pensamento que Deus quer para a sua vida. Na verdade, Deus, ele quer a vida para você e não a morte, tá? E não só a vida aqui na Terra, mas a vida eterna. Então, Deus sempre vai prezar pela vida. Eu digo para você que isso é verdade absoluta. E eu não estou falando nada da boca para fora porque está aqui. A palavra de Deus sempre ela está protegendo a vida. Ela sempre está valorizando a vida. Mas a gente pensa assim, poxa, a palavra de Deus, a Santa Bíblia, né? Como é que pode? Existiam personagens na Bíblia também que pediram a própria morte? Sim, existe. A gente vai chegar lá. Mas antes eu quero dizer uma curiosidade para vocês. Sabia que a média de suicídio no mundo é aproximadamente 700 mil pessoas por ano? É muita gente. 700 mil pessoas por ano cometem suicídio. É muita gente, tá? Com aumento nas Américas, a América do Norte, a América do Sul, a América Central, houve um aumento na taxa de suicídios. E principalmente na faixa etária entre 15 e 29 anos. Olha só, então a gente vê que é muita gente tomando a decisão de tirar a própria vida, tá? Pessoas que estão totalmente afastadas de Deus, que estão vazias, então elas tomam essa decisão, mas na hora que elas vão cometer, que elas começam a prática, tipo, a pessoa vai se jogar, na verdade, ela se arrepende. Só que é tarde demais. A gente chama isso de opressão. Opressão do inimigo. O inimigo, ele fica no teu ouvido, ó, tira a própria vida, vai, ninguém gosta de você, nunca dá certo o que você faz, você não tem dinheiro, você não vai conseguir sustentar sua família, você é um ninguém, você é um nada, você não serve para nada, é melhor você morrer, se você tirar a própria vida, você resolve os seus problemas, acabou tudo, você se livra disso de uma vez por todas.
Isso, na verdade, é o que Satanás fica colocando na cabeça das pessoas, aqui no ouvido, falando esse tipo de coisas. E aí as pessoas que estão naquele fator de risco que eu falei, têm maior probabilidade de pensar no suicídio. Mas isso se chama opressão. E quando a pessoa se joga, o Satanás larga, tira a opressão. Aí a pessoa se arrepende, mas aí não tem mais jeito. Então a gente tem que colocar todo tipo de pensamento nesse sentido para Deus, para que Ele possa nos ajudar a nos libertar dessa opressão de Satanás. Mas, como eu falei para vocês, existiam personagens na Bíblia que pensaram em se matar, que pensaram em suicídio? Sim, nós sabemos que um cometeu suicídio, que foi o traidor de Jesus, que foi Judas, né? Ele se arrependeu, não teve jeito para ele, e ele cometeu suicídio. Na Bíblia diz que ele se enforcou, né? Então, esse foi um fato isolado de um suicídio de Judas, né? Mas nós temos outros personagens importantes, heróis da fé, inclusive, na Bíblia, que pediram a própria morte para Deus. Então, é importante eu trazer para vocês, porque você fica pensando, mas eu tenho esses pensamentos, será que é só comigo que acontece? Será que... Não, até na palavra de Deus, até aqui na Santa Bíblia, tem pessoas que pediram a própria morte. E aí eu vou colocar para vocês isso, para que vocês possam ter um pouco de noção. Do que acontece na cabeça, na mente dessas pessoas, desses personagens, para que eles tomem uma decisão como essa. Então vamos lá. Hoje, antes de falar, de entrar nos personagens propriamente dito, eu também quero dizer para vocês alguns sintomas que você pode ficar atento com pessoas ao seu redor ou até para você mesmo, se policiar no que diz respeito a sintomas que levam a um pensamento suicídio. Eu anotei aqui, inclusive, mudanças na rotina do sono, fica atento nisso, isolamento da família, comentários tipo, prefiro morrer do que passar por isso, uso de roupas longas para esconder automutilação, que é uma prévia do suicídio, e diminuição no rendimento escolar. Então, devemos ficar atentos para pessoas que estejam ao nosso redor com esse tipo de atitude. Ou para a gente mesmo, para nós mesmos, entendeu? Ficarmos atentos se nós estamos nos enquadrando nesses sintomas que podem desencadear um pensamento suicida. Então, se você tem isso, eu vou te dar a chave, eu vou te dar o remédio para você ficar bem e você se livrar de uma vez por todas e para sempre, em nome de Jesus, desse pensamento suicida. Então, vamos lá. Vou pedir para você agora pensar o seguinte. Vamos lá. A gente pensa que na Bíblia Sagrada só tem personagens que são heróis, que fizeram tudo, obedeceram a Deus e fizeram tudo corretamente. E quem sou eu para me comparar? Não, gente, eram pessoas. Eram pessoas escolhidas por Deus, sim, porque ali ele estava confeccionando o nosso manual de vida. Então ele inspirou pessoas para viverem situações, para que através daquelas pessoas ficasse o exemplo para a humanidade, que está todo descrito aqui na palavra de Deus, na Santa Bíblia. E aí são pessoas, as pessoas erram, as pessoas acertam, as pessoas obedecem ou desobedecem. Então tem uma série de situações e a gente vê a imperfeição da humanidade aqui na Santa Bíblia, com diversos personagens. Por exemplo, 7 personagens da Bíblia pediram para que Deus tirasse a vida. 7 personagens. Vou dizer para vocês: Moisés, Elias, Jó, Jonas, Rebeca, Jeremias e o rei Davi. Acredita se quiser. O próprio rei Davi pediu para que ele fosse tirado da vida. Então, quem sou eu para me comparar com Moisés? Quem sou eu para me comparar com o rei Davi? Eram pessoas inspiradas por Deus. Lógico que a gente não pode fazer um tipo de dizer, eu sou melhor que Davi. Não, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então ele tinha qualidades diante de Deus que com certeza eu não tenho nem você. Porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas entendam, todos eram inspirados por Deus. Todos foram inspirados
para que a história desses personagens fosse contada e surgisse o livro da Bíblia Sagrada, entendeu? Então, só para você saber. Então, eram pessoas que foram utilizadas, as suas vidas foram utilizadas para que fizessem parte do livro mais maravilhoso que existe no mundo, no universo, que é a Bíblia Sagrada. Então vamos lá, vou pedir para você abrir sua Bíblia agora em Números capítulo 11, versículo 15, que vamos falar agora de Moisés. O que aconteceu com Moisés? Por que Moisés pediu para tirar a própria vida? Vamos lá, 11, 15, diz assim, capítulo 11, versículo 15. Portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que tires a vida agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a humilhação, minha própria ruína. Moisés foi responsável por tirar o povo do Egito, que era escravizado. E ele tirou aquele povo de lá, que eram aproximadamente 2 milhões de pessoas, e levou para o deserto, rumo à terra prometida. E essas pessoas, elas ficaram descontentes de estar no deserto, de estar passando por aquela situação, mesmo com os milagres de Deus, que nunca fez faltar absolutamente nada para eles, as roupas não se estragavam, as sandálias não se desgastavam, tinha comida, tinha sombra da nuvem durante o dia, tinha coluna de fogo durante a noite, houve abertura do mar vermelho para eles atravessarem, a morte dos egípcios que os perseguiam, inclusive do faraó. Mesmo assim o povo estava descontente com Moisés. Então ele chegou no limite, sabe? Eu não consigo agradar, apesar dos milagres, tudo que eu faço, tudo que tem acontecido aqui, eu estou levando eles para um lugar melhor, mas mesmo assim, o descontentamento do povo entristeceu o coração de Moisés. E aqui a gente vê, vou repetir, portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que me tires a vida agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a humilhação e a minha própria ruína. Porque ele disse assim, não vou conseguir, vou me dar mal. Não vou conseguir conduzir esse povo até a terra prometida. Vou me dar mal, então prefiro morrer. Porque eles estão descontentes, eu não agrado ninguém, não faço nada que as pessoas digam que, ele fez, ele é bom, ele está ajudando a gente. Não, era sempre um descontentamento. Então, ele preferia morrer. Então, ele falou para Deus, pediu que Deus tirasse-lhe a vida e Deus o livrou. Por quê? Porque ele falou para Deus, tira-me a vida. E Deus o livrou. Então, agora eu vou pedir para você abrir 1 Reis 19, capítulo 19, verso de 4 a 8, que fala de Elias, o profeta Elias, aquele que foi arrebatado, aquele que não passou pela morte. Então vamos lá. 19, tá? 4 a 8. Elias. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Senhor, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras, em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Na verdade, a gente vê aqui que o grande profeta Elias, que degolou os profetas de Baal, de Jezabel e Acabe, não sei se você já leu essa parte da Bíblia que é maravilhosa, você precisa ler se não leu, ele deprimiu.
e disse assim, quando Jezabel, mulher do rei Acabe, disse que ia mandar matar ele deprimiu. O cara que matou os profetas de Baal estava com medo de uma mulher. Deprimiu por causa dessa mulher, Jezabel. E ele pediu a própria morte ao Senhor. Quando ele pediu, o que aconteceu? O Senhor veio ao seu auxílio, lhe deu de comer, de beber, e ele seguiu viagem. Mas o que ele fez? Ele falou para Deus. Ele disse para Deus, tira minha vida. E Deus o livrou. Vou pedir para você abrir sua Bíblia agora em Jonas 4. Profeta Jonas, aquele que foi engolido por um peixe. Profeta Jonas, vamos lá. Jonas 4, verso de 1 a 6. Vamos lá. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Então orou ao Senhor e desabafou, dizendo, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava na minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu, ó Deus, és misericordioso, compassivo e longânime, rico em amor e que ameaças castigar, mas te arrependes. Ó Senhor, agora, portanto, tira a minha vida. Eu te rogo, afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. Na verdade, Deus tirou ele de uma cidade, naufragou o barco, ele foi para outra cidade, para Nínive, onde ele deveria pregar a palavra de Deus, dizendo que Deus ia destruir aquela cidade. Ele pregou para toda a cidade inteira se arrependeu e Deus tirou o castigo. Ele disse, era melhor que eu tivesse ficado em casa. Agora, o que adianta? O que adianta? Senhor, eu já sabia que o Senhor ia perdoar. Eu já sabia que o Senhor era misericordioso e compassivo. Eu sabia. Então, para que eu tive que fazer tudo isso? Por que não me deixou ir para Tarsis? E ele pediu para Deus tirar a própria morte. E aí, o Senhor lhe questionou, tens alguma razão para te deixar enfurecer dessa maneira? Então Jonas saiu para consolar-se num lugar a leste, oriente, da cidade. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que mais aconteceria com a cidade. O Senhor Deus fez crescer uma espécie de mamoeira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando-o do calor excessivo, e Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Historiadores dizem que aquela região era calor extremo e que existia um vento leste, um vento do leste, que era muito seco, então o desconforto era muito grande. Mesmo ele armando a tenda, Deus fez crescer em cima da tenda dele uma mamoeira. E aí fez sombra para Jonas. E ele se alegrou tanto. Deus fez crescer de um dia para a noite essa planta. E ele se alegrou tanto que não teve mais vontade de morrer. Então, horas, as pessoas têm pensamento suicida, querem morrer. E logo em seguida, que você confessa para Deus, que você expõe a sua alma para Deus, vem a alegria. E você esquece aquela vontade de morrer. Assim como aconteceu com Jonas. Assim, Deus fez crescer a árvore. E aquela árvore, aquela planta, fez com que Jonas se alegrasse. Sendo que horas antes, ele pensava em tirar a própria vida. Então, queridos, vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 18:33. Vamos para o rei Davi. Vamos para o rei Davi. Vamos lá. 2 Samuel 18:33. Diz assim. Então, arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha e ordenou: enchei com água 4 grandes cântaros e derramai sobre todo o holocausto e a lenha armada. Vamos lá.
2 Samuel. Eu estou lendo errado, tá? Errei aqui. Vamos lá, vou pegar 2 Samuel aqui, que eu peguei o versículo errado, marquei errado, mas a gente acha, né? Vamos lá, 2 Samuel... Quem sabe faz ao vivo. Faz a marcação errada, né? 2 Samuel 18:33. Desculpa. Vamos lá. Agora eu vou acertar. Sim, vamos lá. Vamos agora para o rei Davi. Então o rei, profundamente abalado, subiu ao quarto que ficava sobre a porta e chorou copiosamente. O rei ia subindo e clamando aos soluços: meu amado filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu querido filho, meu filho. Gente, Davi estava com sentimento de injustiça porque mataram Absalão. Absalão era filho de Davi, para quem não sabe, e ele cometeu atos terríveis contra o pai. Mas Davi chorou como pai. Mesmo diante de tudo que Absalão fez, ele disse: quisera eu tirasse a minha vida e não a de Absalão. E orando, falando com Deus, chorando, soluçando, disse assim: por que não foi a minha vida ao invés da vida do meu filho? Mesmo Absalão tendo feito tudo o que fez. Se você tem curiosidade, leia 2 Samuel e você vai ver o que foi que Absalão fez para Davi. O que foi que o filho fez para o pai. E mesmo assim, o pai estava lá. Por que não eu morri em teu lugar? Sentimento de injustiça, dor extrema, dor da perda, dor de esmagar o coração. Tanto que em Samuel 38:17, Davi proclamou essas palavras: tuas flechas se cravam fundo em mim e o peso de tua mão me esmaga. Olha só. Mas mesmo assim, Deus o livrou. Todos os personagens que eu li para você, ao final eu disse: mas mesmo assim, Deus o livrou. Por quê? Porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e todos os personagens confessaram para Deus seus pensamentos de tirar a própria vida. Então, adianta a gente esconder algo de Deus? Ele sabe o que a gente faz, ele sabe o que a gente pensa, ele sabe tudo, ele sabe tudo. Não adianta. Não quer dizer que a gente não precise contar para Deus as nossas aflições, os nossos sofrimentos e os nossos pecados. Não, Deus espera isso da gente. Mesmo Ele sabendo, Ele espera que a gente sente com Ele, que a gente tenha o nosso momento com Ele e abra o nosso coração para dizer o que estamos sentindo. Expor a alma. Essa é a chave. Essa é a sua vitória contra o suicídio. Expor a sua alma para Deus. Expor os seus pensamentos para Deus. Assim como cada personagem expôs o seu pensamento, expõe o seu. Coloque para Deus os seus pensamentos de tirar a própria vida, seus pensamentos de momentos de não vale mais a pena eu viver. Coloque tudo para Deus. E Ele vai realizar dentro de você a cura emocional. E Ele vai te tirar da opressão do inimigo. E vai restabelecer a vida em você. Confesse para Deus os seus sofrimentos, as suas angústias, os seus pensamentos de morte. Tudo que você sente, exponha a sua alma para Deus. E Deus o livrará, assim como Ele fez com Jonas, Davi, Elias e Moisés. Faça isso. É o conselho que eu te dou diante da palavra do Senhor, diante da palavra de Deus. Exponha para Deus. Tenha o seu momento com Ele, diário, e coloque para Ele todos os seus pensamentos. E Deus vai livrá-lo
do pensamento suicida. Essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham feito uma reflexão. Se não fez ainda, faça a respeito do que foi dito aqui, a respeito dos personagens que eu mencionei aqui, que também tiveram esse tipo de pensamento, mas Deus os livrou da morte e pode livrar você também. Ele é bom e suas misericórdias duram para sempre. Estou por aqui, a gente se vê na próxima semana. Em nome de Jesus, a paz.